Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Meu nome é Bianca, eu sou jovem da igreja em Pimenta Bueno, no estado de Rondônia. E hoje eu tô aqui para compartilhar com os irmãos a respeito de uma palavra muito legal e muito interessante, que é sobre hinos. Exatamente. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de como tudo isso começou, essa questão de entoar louvores ao Senhor e qual a importância dos hinos para a nossa vida, para o nosso serviço ao Senhor, o que os hinos significam para nós, tá certo? Então, para começar aqui o meu compartilhar a respeito dessa palavra, eu quero começar dizendo para os irmãos que a música, ela foi um dos primeiros meios criados para que o homem pudesse se alegrar. A gente sabe que lá em Gênesis, no livro de Gênesis, é mostrado para nós que o homem caiu. E aí, no momento em que houve essa queda do homem, o Senhor deixou de ser o sustento e a alegria do homem. E por causa disso, o homem teve que arranjar, encontrar outros meios para se alegrar, para alegrar sua alma. Então a gente vê lá em Gênesis capítulo 4, versículo 21, nessa parte do capítulo 4 vem falando sobre Abel e Caim, e depois vem falando sobre os descendentes de Caim. E esse versículo que eu vou compartilhar aqui com vocês, o versículo 21, está falando exatamente a respeito desses descendentes. Que citam-se principalmente três ali, que uma era responsável pela questão das tendas e do gado, que significa a subsistência. Outro responsável pelos instrumentos cortantes, no caso, a segurança. E por fim, no versículo 21, é falado para nós o seguinte: o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Esse era o responsável, foi o responsável, por criar os instrumentos para que o homem pudesse se alegrar. Então a gente vê aí esse primeiro registro falando aqui sobre essa parte de louvar ao Senhor, de cantar, de se alegrar, de música, enfim. E aí, depois eu quero, assim, continuando, eu quero compartilhar com os irmãos, falando que, na verdade, os hinos, eles também não servem apenas para que nós nos alegremos, mas eles servem também como uma forma de agradecimento ao Senhor, como uma forma de render graças ao Senhor, engrandecendo o nome dele. E em relação a isso, eu vou falar com os irmãos aqui, vou mostrar duas passagens no Novo Testamento que falam um pouco a respeito disso, tá certo? A primeira passagem está lá em Efésios 5,19 e diz o seguinte para nós. Efésios 5,19. Diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então a gente vê aqui que é importante que nós tenhamos essa prática de louvar ao Senhor, de entoar cânticos, porque isso demonstra a gratidão no nosso coração. E a outra passagem que eu quero também citar aqui para os irmãos é Colossenses 3,16, que diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha só, outra passagem que mostra que no nosso coração deve haver gratidão quando nós estivermos louvando o Senhor. E isso é muito importante, irmãos. Realmente nós precisamos ter essa prática de estar louvando o Senhor. Nós sabemos que existem muitas formas de tocar em Cristo, de tocar no Senhor e de nos voltar ao Espírito. Existe o invocar o nome do Senhor, estar junto dos irmãos em comunhão e também um acréscimo aí para nós, que é os hinos. Louvar hinos nos faz voltar ao Espírito, nos faz voltar ao Senhor. E é tão bom, cantarolar hinos, louvar os hinos junto com os irmãos nas conferências, ou até mesmo sozinho em casa, é muito bom. E o Senhor se alegra quando nós fazemos isso, porque quando nós louvamos,
realmente nós demonstramos um coração de agradecimento a tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós. E aí, além do mais, né, além dessa questão, né, de nos fazer voltar ao Espírito, os hinos também, essa palavra cantada, né, e não falada, não escrita, enfim, ela nos ajuda a transmitir, a falar, né, aquilo que nós muitas vezes não conseguimos expressar com palavras. Então, os hinos, eles têm exatamente essa função de expressar ao Senhor aquilo que por vezes nós não conseguimos falar para Ele, né? E cantando se torna tudo mais fácil, né? Então, realmente nós podemos ter essa experiência, né? De louvar ao Senhor e conseguir expressar por meio dos hinos aquilo que nós queremos dizer. E ainda mais, os hinos, né? Eles sempre têm uma história por trás, toda uma construção. Ele não é feito do nada, assim. Então, envolve a história de alguém, aquilo que aquela pessoa estava sentindo naquele momento, uma situação em que ela passou com o Senhor, e por isso ela escreveu aquele hino. E muitas vezes essa é a nossa realidade. Existem diversos hinos, só um exemplo, tá, irmãos? Né, que o autor ali escreveu que estava passando por um momento de sofrimento, mas o Senhor foi o sustento, foi a alegria. E aí, às vezes nós estamos passando por essa mesma situação, por uma situação de sofrimento, de provação, mas aí quando nós louvamos ao Senhor e tocamos na letra do hino, né, naquela experiência, nós fazemos da experiência do autor a nossa experiência. E o Senhor passa a ser também o nosso sustento e a nossa alegria. Então, graças a Deus, porque o Senhor nos deu, além das muitas outras ferramentas que eu citei aqui para vocês e que nós já conhecemos, Ele também nos deu os hinos, que é algo maravilhoso. E aí, para terminar aqui o meu compartilhar com os irmãos sobre esse tema tão importante e tão maravilhoso que é os hinos, eu quero fechar dizendo que o Senhor, Ele deseja ser exaltado em nós. Nós temos visto nas últimas semanas, nas mensagens e tudo mais, os irmãos falando sobre Deus ser manifestado na nossa carne. E o Senhor, Ele quer ser manifestado por meio de nós, ser exaltado por meio de nós. E os hinos são uma forma, são um meio que nos auxiliam nesse processo. Quando nós queremos exaltar o nome do Senhor, além de falar, nós também podemos louvar e dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é grandioso, que Ele é doce, que Ele é amável e muitas outras coisas, né, que o Senhor é para nós. E quando nós o louvamos, nós exaltamos essa grandeza de Deus. Nós exaltamos tudo o que Ele é, tudo o que Ele fez por nós, tudo o que Ele continua fazendo e até mesmo o que Ele ainda vai fazer. Então, realmente, né, os hinos são uma porção que o Senhor nos deu, que é maravilhosa e que nós devemos fazer uso, né? Se você aí que está me assistindo nesse momento não tem o costume de louvar o Senhor, né, de colocar um hino para tocar no YouTube, no Spotify, que seja, passe a ter esse costume a partir de agora, porque além de alegrar a nossa alma, os hinos também têm essa capacidade, essa função de nos fazer expressar ao Senhor aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós somos agradecidos de Ele ter feito. Então, esse é o meu encorajamento nesse dia, nesse vídeo. Eu espero que os irmãos tenham desfrutado, tenham tocado nessa palavra, que a partir de agora, quem não tinha o costume, passe a ter, e quem já tinha, que tenha muito mais, coloque sempre hinos para tocar, desfrute dos hinos, entoe louvores ao Senhor, porque Ele é digno de toda a nossa adoração e louvor. E é isso, irmãos. Eu espero que os irmãos realmente tenham desfrutado dessa palavra sobre os hinos. Se você gostou desse vídeo,
deixa uma curtida aqui embaixo, tá bom? Também deixa o seu comentário, eu quero saber um pouco dos irmãos, qual a experiência de vocês e o que vocês acham dessa questão dos hinos. E também compartilhe com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Envie esse vídeo para eles, às vezes eles estão precisando ouvir essa palavra sobre hinos. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Jesus é o Senhor.